Senhor nosso Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, para Te agradecer todas as bênçãos, para agradecer por Tua fidelidade, pelo Teu amor por cada um de nós, e pela certeza de que temos que o Senhor não nos abandona jamais, que o Seu amor é um amor incomensurável, é um amor que é grande em extensão, em profundidade, em largura, e é um amor ágape, um amor sacrificial, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o amor ágape, amor que Tu tens por cada um de nós. E nós Te pedimos, Pai, que nesta noite Tu possa falar aos nossos corações por meio da Tua palavra que será pregada nesta noite, e que Tu use Teu servo como instrumento de bênção nas Tuas mãos, que não seja a palavra minha, Senhor, mas que Tu use os meus lábios para proferir a Tua palavra, que Tu fales ao meu coração aquilo que está no Teu coração para falar a cada um de nós, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nesta noite fazer com que essa palavra possa germinar, frutificar para a glória do Teu nome. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20, tem como título, aqui na minha Bíblia, a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 20, que diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Palavras da salvação, damos graças a Deus. Podeis sentar. A presença do Senhor em nossas vidas, dia a dia, nos dá a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. A luta que nós travamos todos os dias parece até uma luta desleal, porque o diabo, ele nos atinge ou nos tenta naquilo que nós somos fracos. Ele é tão esperto que ele nunca nos ataca na área onde nós somos fortes, mas justamente na área onde eu e você é fraco, ele nos ataca. Quando estamos bem equipados, ou fortemente armados, mesmo que venha o inimigo, nós estaremos prontos para resistir no dia mau, para resistir a qualquer intempéries ou qualquer ataque surpresa, porque a luta é diária e constante. No capítulo 6 de Efésios, que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, irmão, ele fala que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz que é preciso revestir-se de toda a armadura de Deus. Mas não é de só algumas peças da armadura, mas de toda a armadura de Deus, se quisermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós vivemos, irmãos, em um período em que parece que a pandemia, ela não só atingiu digamos assim, o nosso sistema imunológico, mas também atingiu a nossa fé, atingiu a igreja do Senhor como um todo, porque com a pandemia a gente viu como somos ainda fracos diante desses fortes ataques, como a igreja tem sofrido, como a igreja, irmão, tem sofrido, porque muitas vezes fomos impedidos de estarmos juntos, expressando o nosso amor e crescendo na comunhão por causa do afastamento social. Não deixa de ser um forte ataque do diabo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz, amados, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o tema desta noite, da mensagem, eu queria falar sobre a armadura de Deus. E como é importante, irmãos, estarmos armados, não querendo fazer nenhuma propaganda com nenhum desses aí, mas falar das armas espirituais que temos, que o Senhor nos dá. E essa armadura, ela é constituída ou ela é formada de algumas peças
que o apóstolo Paulo fala que é de grande importância para o nosso crescimento e para vencermos o diabo. A primeira coisa que nós destacamos aqui, irmãos, dessa arma, ou dessa armadura, ele dá a expressão fala de uma expressão chamada lombos cingidos, que traduzido, irmão, significa verdade. Verdade é algo que está cada dia, ou você vê menos as pessoas ou vivendo ou falando a verdade, não é? São pessoas que querem se dar bem, não é? E a gente, muitas vezes, irmão, nós somos, digamos assim, seduzidos por essa inverdade em troca de benefícios próprios. Então, o apóstolo Paulo fala que precisamos estar revestidos com a verdade, andando e falando a verdade. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor disse, sabe o que, irmãos? Na oração sacerdotal, quando Ele fez a oração por mim e por você e por todos nós, Ele diz lá em João 17, versículo 17, Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra, irmão, é verdade para mim e para você. É por isso que nos dias de hoje, as pessoas não querem se aproximar de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade do Senhor, ela nos guarda dos fortes ataques e das ciladas e das acusações do inimigo de nossas almas, que é o diabo. E o Senhor Jesus falou que ele, lá em João 8,44, que ele é o pai da mentira. É fácil viver a verdade? Não é. É verdade? Não é fácil viver essa verdade. Mas é preciso. O Senhor disse também que a nossa palavra, ela deve ser sim, sim, não, não. Porque se passar disso, não vem de Deus, vem do maligno. E veja só, irmãos, que coisa interessante. A palavra de Deus, ela diz que ela é a verdade absoluta. E quando você lê a palavra de Deus e tem um encontro real com Deus por meio da sua palavra, você passa a andar e viver nessa palavra. O diabo vai tentar e não vai conseguir lhe derrubar, porque você vai estar andando na verdade. É isso que nós precisamos, irmãos, nos dias de hoje, andar na verdade. Eu presenciei hoje uma cena no trabalho, que um rapaz dizia assim, olha, eu sou evangélico, eu tenho 7 funcionários, mas os que mais me dão trabalho são os 5 que se dizem evangélicos. E os 2 que não são evangélicos têm um testemunho de vida melhor do que esses 5 que dizem ser evangélicos. Porque eles falam e não cumprem, dizem que fazem e não fazem. Então, irmãos, veja que coisa triste. Uma pessoa dizer isso, e ele diz, olha, para vergonha nossa, nós não estamos vivendo ou andando, nem tampouco falando a verdade. E o Senhor Jesus, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A outra coisa, irmãos, que nós destacamos dessa armadura, a outra peça, é a couraça da justiça. No versículo 14 diz, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça, irmão, ou a couraça, era
algo, uma peça que servia para proteger o soldado contra as flechas do inimigo na hora da batalha. Paulo tirou tudo isso do Império Romano, que era o império mais poderoso da época. Quando se falava de poderio nessa época, falava do Império Romano. Imperadores como Júlio César, né, que é do ano 56 a.C., ele conseguiu libertar o Império Romano dos godos e os extragodos, depois de uma batalha onde o Júlio César foi vencedor e ele foi aclamado pelo seu exército. E porque ele foi aclamado pelo seu exército, todos os seus sucessores passaram a usar o nome dele, César, como um título honorável. Augusto César, Tibério César, Calígula César e por aí vai, por causa de Júlio César. Ele era tão importante que a antiguidade, eu falo antiguidade, mas é antiguidade, deu um mês dedicado no nosso calendário a ele, o grande general Júlio César, que é o mês de julho. E César Augusto também queria outro, Augusto César, o mês de agosto. Para você ver, irmãos, como era interessante um exército bem preparado. Trazendo para os nossos dias, irmãos, essa couraça da justiça, ela protege o crente, o servo de Deus, contra os ataques do diabo ao nosso coração. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, que o coração, muitas vezes, tem sentimentos que não são de Deus. Sabia disso? O coração. A palavra do Senhor diz que do coração procede coisas boas e também coisas ruins. Se o seu coração, veja só, irmãos, isso é a medicina que diz, que se o seu coração, ele for um coração bom, ele vai produzir coisas boas no seu organismo. E quando a pessoa está doente, ou o coração está enfermo, ele adoece também. Por isso que pessoas ranzinzas, mal-humoradas, tendem a ter infartos, a ter ataques cardíacos, a terem picos de pressão e por aí vai. Tudo isso é produzido pelo coração, amados irmãos. Então sabemos que esse coração enganoso, ele só pode ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Só o Senhor Jesus pode mudar o nosso coração. Mas tem um detalhe. Tem pessoas, irmãos, que diz assim: Jesus só quer o meu coração. Já viram essa expressão? Alguém aqui já viu essa expressão? Jesus só quer o meu coração. Primeira coisa, Jesus não é cardiologista. Apesar de ele ser o médico dos médicos, o cirurgião dos cirurgiões, Jesus não quer o coração apenas, ele quer o homem, ele quer a mulher como um todo. Tá certo? Porque não é o coração só que ele quer salvar. Ele quer salvar a pessoa como um todo. Que o homem não é só o coração. A mulher não é só fígado. O homem não só é baço. O homem não só é rins, mas é um homem completo. Então, quando nós temos um encontro real com o Senhor, Deus só quer que ele muda. Primeira coisa é o coração. Aí depois vai mudando tudo. Porque enganosa é a graça e enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E lá em Provérbios 4, 23, ele diz: guarda o teu coração, porque nele há fontes da vida. Amém, queridos? Então o sangue de Jesus nos transforma, e Paulo diz que essa couraça da justiça, que nós
que Deus coloca sobre nós nos protege desses fortes ataques do diabo. A outra coisa que nós destacamos, irmãos, nessa armadura ele diz aqui, calçai, versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Observe que ele fala do evangelho da paz. O caminhar do cristão, irmãos, segundo o evangelho da paz, nos livra de tropeçar. Quem aqui, nessa caminhada, ou na nossa caminhada cristã, nunca tropeçou? Quem aqui pode dizer, né? Marco olhou logo para Valdério, não foi, irmão? O irmão Marcos é o que mais entende de tropeçar. Não é verdade? O irmão Marcos, uma vez, a gente brincando, né? Estava querendo um texto. Aí eu digo, Salmo 37, versículo 24, que diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. Amém? Glória a Deus. Então, todos nós, irmãos, estamos sujeitos a tropeçar, porque o caminho é espinhoso, o caminho é difícil, o caminhar com Cristo não é fácil, o caminhar com Cristo muitas vezes é um caminho de renúncia, mas veja o que é que diz a palavra do Senhor em Provérbios 14, 12, como Provérbios 16, 25, diz assim, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Muitos que trilham um caminho sem Cristo, vai cair aonde? Na destruição, na perdição. A Luz e Vida, quando se chamava ainda CLC, na época da minha conversão, eu li um livro chamado Momento Decisivo. E conta a história de um homem que era ateu, e ele chegou nessa livraria, que era bem pequenininha ali ainda na Praça Joaquim Nabuco, e disse assim, tem livro para ateu? Aí a vendedora disse, tem. Ele disse, qual? Caminhar sem Cristo é um caminho de morte. Aí ele leu aquele livro e se converteu. Hoje é um presbítero de uma igreja evangélica. Amém? Então ele viu que o caminho sem Cristo, irmão, é um caminho sem volta. Quantos entram no caminho das drogas? Quantos entram no caminho da prostituição? Quantos entram no caminho da bebedice? E para se livrar, faz terapia e mesmo assim não consegue, porque é um caminho sem volta. O caminho que nos leva aos céus se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por Ele. Muitos têm parado na caminhada. Muitos têm desistido de caminhar com Cristo, de trilhar um caminho que é difícil, que é uma porta estreita, mas a Bíblia diz que é um caminho que leva aos céus, por isso que é estreito. E o caminho que leva à perdição é largo. Muito belo aos olhos nossos, mas é um caminho de morte. Lá no Salmo 119, versículo 9, e no Salmo 119 também, versículo 105, o salmista diz no versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro e santo o seu caminho? E a resposta é, observando segundo a lei do Senhor. No versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque na época não existia essas lâmpadas de LED, essas lâmpadas que nós hoje temos, e a pessoa, sabe o que é que fazia? Ou pegava um candeeiro e botava assim no braço para andar, ou então botava
na cabeça para iluminar o caminho para não cair num buraco. Assim é a palavra de Deus para aqueles que querem andar na luz. E Paulo diz: olha, anda com os pés calçados no evangelho da paz, para que você possa triunfar. Em nome de Jesus. Andar conforme o evangelho da paz, irmãos, significa ter uma vida de testemunho diante de Deus e diante do mundo, resplandecendo a glória de Cristo. Como diz Mateus 5,16, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu pergunto a você, quantos de nós pode dizer que andou com Cristo e foi decepcionado por Ele? Nós é que decepcionamos a Cristo, irmão. Nós é que deixamos de andar ao lado dele, por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, não nos desampara, mas nós o que é que fazemos? Qualquer momento de dificuldade, a gente esquece de Deus. Ou quando estamos muito bem, esquecemos de Deus. Como aquela jovem que o pastor chegou para ela e pregou a palavra. O pai era evangélico, a mãe era evangélica, os pais como um todo. Mas aquela jovem com 15 anos, o pastor disse: você quer entregar a sua vida ao Senhor? Ela disse: pastor, eu sou ainda muito jovem. Deixa eu terminar a faculdade. E o pastor esperou. 5 anos depois, aquela jovem disse: pastor, agora eu estou com 20, estou formada, estou trabalhando, deixa eu ficar economicamente equilibrada ou financeiramente equilibrada, aí depois eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E o tempo passou, e aquela jovem sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E o pastor foi visitá-la, e ela disse: pastor, quando eu era jovem, não quis o Senhor, aos 20 não quis o Senhor, e agora com 23 estou aqui numa mesa, numa cama de hospital, toda quebrada, não mexo mais os braços, não mexo mais as pernas. O que é que Deus quer comigo, pastor? Se eu já estou inválida e toda quebrada. Sabe o que foi que o pastor falou para ela? Disse: filha, a cana, ela só dá caldo quando ela passa na moenda. Infelizmente, irmãos, isso tem sido uma realidade por muitos. Aqueles que Deus está pregando, Deus está falando, Deus está chamando, e ele está, ou ela está dizendo: não vou agora, deixa dar um tempo, não vou agora. E o Senhor disse: olha, a cana, para dar caldo, ela precisa passar pela moenda. E tem muitos que têm que passar pela moenda de Jeová. Ou tem alguns que já estão passando na moenda de Jeová. Não espere vir pela dor, mas venha pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. A outra peça da armadura de Deus que eu queria falar nesta noite é o escudo da fé. Versículo 16 do capítulo 6 de Efésios diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, irmãos, é uma arma poderosa. A melhor definição que eu ouvi de fé foi na palavra do Senhor, em Hebreus 11:1, diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou como diz na Bíblia corrigida, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas entre os filósofos,
há um homem chamado Soren Kierkegaard, que é de 1810. Ele diz: a fé é um salto no escuro e a certeza de cair num lugar seguro. É até filosófico, né? A fé é um salto no escuro e a certeza de cair num lugar seguro. Mas essa fé proposta pelo apóstolo Paulo como uma das peças da armadura de Deus, apaga os dardos inflamados do maligno que ele vem para a minha mente, a sua mente. É por isso que tem um ditado que diz: mente vazia é o que, irmãos? É a oficina do diabo. Veja quantos homens de Deus, quando estavam sem fazer nada, como diz o ditado de Boresta, começaram a ter pensamentos malignos. Davi, quando estava tirando férias, o povo em guerra, e Davi lá, de Boresta, como diz o ditado, teve a ideia de olhar e viu aquela mulher, e foi uma desgraça na vida dele. Pedro, quando teve dúvida, a palavra do Senhor diz que Pedro andou sobre as águas, e quando o Senhor disse: Pedro, por que duvidaste? E com ele começou a afundar, o Senhor tira ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Na nossa caminhada, irmãos, pode observar, quando você tira os olhos do Senhor, quando eu tiro os olhos do Senhor, quando nós tiramos os olhos do Senhor, a tendência é nós naufragarmos na fé. A gente passa a não ter tempo mais para Deus. O diabo sabe que você na igreja é fortalecido entre os irmãos, nessa comunhão e pela palavra de Deus. Aí o que é que ele faz? Ele tira logo você da igreja. Você já observou isso? Você, quando está fora da igreja, já não começa a ler a Bíblia. Eu já não começo a ler a Bíblia. Aí o que é que acontece? Eu vou agora procurar coisas que está ali me cercando para preencher o vazio de Deus. Porque Deus não passa mais a habitar plenamente como Ele fazia. Por isso que as pessoas se mergulham nas drogas. Por isso que as pessoas bebem até cair, né? Tem até aquele ditado: beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. Porque o vazio que o homem tem é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Por experiência própria. Eu não canso de dizer. Eu venho de uma família em que todos usavam o uso do álcool. E abusavam. A minha irmã mais velha saiu, mas o meu irmão mais velho continua. E minhas irmãs, meus irmãos, tudo tem, e as consequências é sempre essa. E a minha irmã mais nova, nós tivemos até no enterro dela, obesa, levou uma queda, teve 3 paradas e morreu. Qual o histórico dela? O médico disse: se ela não fosse alcoólatra, talvez ela resistisse, porque o coração já estava muito fraco de tanto álcool que ela consumia. Então a palavra do Senhor, irmão, diz que o escudo da fé nos impede dessa coisa tão sedutora do diabo, que ele coloca na minha vida, ele coloca na sua vida. Ele diz: olha, hoje não vai para a igreja. Ele diz: hoje vá aproveitar, porque você é jovem. E a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, a não olhar essas coisas, mas olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Quando vinham as tentações batendo a porta do seu coração, da sua mente, ou algum amigo chegar para você, ó, batendo na sua porta, diga: hoje eu não vou. Hoje eu vou para a igreja.
porque o meu coração, a minha mente e o meu corpo pertencem a Cristo. Amém, queridos? Enquanto você não disser isso, o diabo vai sempre tentar a mesma coisa, porque ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo não tinha nenhuma dessas fraquezas que eu e você tem, mas o Senhor usou a palavra. E o que é que falta hoje nas igrejas? Viver e andar na palavra do Senhor. Quando o diabo disse, olha, manda que essas pedras se transformem em pães, o que foi que Jesus falou? Ah, vou transformar. Não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quando ele disse, olha, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar, o Senhor Jesus usou também Deuteronômio 6,13. Só ao Senhor Deus, teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aí o diabo disse, não, ele está usando tudo, ele usa a palavra, aí eu vou usar a palavra também. Aí ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz, olha, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito que te guarda. E o diabo não mentiu não, está realmente escrito. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer, olha Jesus, se tu és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, versículo 11 e 12, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas mãos para que tu não tropeces com teus pés em pedra. Aí Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo, foi embora. O diabo foi vencido pela palavra. Não tente, por força própria, vencê-lo, mas vença o inimigo pela palavra. O cristão, irmão, pode apagar esses dardos inflamados do maligno quando ele usar o escudo da fé. E esses dardos inflamados, irmão, eram flechas embebidas em algo inflamado. E eles atiravam essas flechas, e essas flechas caíam na casa, que geralmente o telhado era de feno e de palha, e pegava fogo, e a pessoa teria que sair dali para não morrer queimada. Assim é o diabo. Talvez ele não chegue para você diretamente, aí ele lança as flechas. O diabo sabe o que é que eu estou pensando? Não. Mas ele vai saber o que eu estou pensando se eu começar a me comportar de acordo com aquilo que ele já planejou. Diz que o homem peca mais por aquilo que vê, né? E a mulher mais por aquilo que ela escuta. Não é verdade? Depende. Tem casos que o homem fala mais do que a mulher, né? Mas a palavra aqui diz, irmãos, que só pelo escudo da fé é que nós venceremos os dardos inflamados do maligno. O escudo aqui, irmãos, usado por Paulo, ou que Paulo usa, é um escudo oval, retangular, que os soldados usavam, que tinham mais ou menos 1,20 m de altura, onde ele se espremia e ia adiante para vencer o inimigo com a espada na mão. A outra coisa, irmão, para nós aqui, chegar ao final, né, que ele fala do capacete da salvação. Paulo chama esse capacete da salvação porque nos protege das setas, porque nos protege dos pensamentos ruins, porque nos protege das dúvidas, porque nos protege, irmão, de
tudo aquilo que o diabo quer colocar em minha cabeça, na sua cabeça, e para você fazer o que ele quer. Por isso que temos que ter o capacete da salvação. Deixa eu aqui contar a história de um filme que quando aquele Xavier tentou ler a mente do Magneto, o que foi que Magneto fez? Usou um capacete. E com o capacete ele não podia ler a mente do Magneto. Assim é a nossa mente, irmãos. Se nós tivermos a mente preenchida com a palavra de Deus, preenchida na leitura bíblica todos os dias, nós venceremos com o Senhor as lutas e as armadilhas que o diabo coloca para nós cairmos. E por fim, vem a espada do Espírito, irmãos. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, amados, era uma arma tanto de ataque como de defesa. Jesus, ele usou essa espada. Outros servos de Deus usaram essa espada. E nós precisamos usar essa espada, que é a palavra de Deus, para vencermos as astutas ciladas do inimigo. Naquele tempo, a espada era a arma mais eficaz que um soldado poderia ter. E nenhum soldado ia para a batalha sem usar a espada. Assim também nós, servos de Deus, não podemos jamais ir nessa batalha espiritual, nesse campo de batalha, sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lá em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você quer vencer as batalhas, as lutas do dia a dia? Você precisa se revestir dessa armadura de Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. O diabo sabe onde você é fraco. O diabo sabe onde me atacar, onde lhe atacar. Mas se você, se eu, se nós estivermos usando a armadura de Deus, ele vai tentar de todo jeito, mas não vai conseguir. E você precisa, eu preciso, nós precisamos nos revestir da armadura que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus aqui fala. O problema, irmãos, concluindo, o problema é que nas nossas batalhas diárias não temos feito uso dessa arma. Precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para isso precisamos conhecê-la, vivenciá-la e a cada dia andarmos segundo a palavra de Deus, para assim, de fato, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmão. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Vamos orar.